A partir de agora, você passa a acompanhar pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas, nós trazemos um assunto muito importante para todo o estado de Santa Catarina, envolvendo ou não os deputados da nossa Assembleia. O tema desta semana é transplantes de órgãos. Nós convidamos o Dr. Joel Andrade, que é o coordenador geral do SC Transplantes, para fazer uma entrevista conosco a respeito deste tema. Transplantar é uma tarefa difícil, mas é uma coisa que acontece com certo destaque em nível de Brasil, aqui no estado de Santa Catarina. E nós devemos ter orgulho disso. Antes da entrevista, vamos conversar e acompanhar de perto o trabalho da repórter Fernanda Fontoura. Santa Catarina sempre foi destaque quando o assunto é transplante de órgãos. O estado possui atualmente mais de 40 equipes médicas que realizam o procedimento, uma central, e estão sendo implantadas 3 organizações de procura de órgãos. Aqui nós trabalhamos 24 horas, em sistema de plantão, então ficamos monitorando os casos que estão tendo aberturas de protocolo de morte encefálica, e junto a isso, as comissões intra-hospitalares de transplantes realizam também este acompanhamento e nos enviam aqui para a Central de Transplantes. Quantos profissionais estão envolvidos na SC Transplantes aqui na Central? Na Central de Transplantes, nós temos 10 enfermeiros capacitados trabalhando com doação e transplante de órgãos. E durante todo o ano nós treinamos novos profissionais dos hospitais no estado aqui de Santa Catarina para trabalhar com esse tema. Dados da SC Transplantes, referentes ao primeiro semestre desse ano, apontam 1.215 pacientes na lista de espera em Santa Catarina. Cerca de 534 só para o de córneas e 456 para o de rins. Até julho de 2013, foram realizados 672 transplantes de órgãos no estado. A melhora da infraestrutura e principalmente a capacitação de equipes para o contato com as famílias dos possíveis doadores tem se mostrado uma estratégia eficiente. A Central de Transplantes, seguindo um conceito mundial e trabalhado inicialmente na Espanha, segue a prerrogativa de que a família ela precisa de uma quantidade de informação adequada, de um acolhimento humanizado, para que todo o processo seja entendido, desde a entrada de um paciente grave no hospital até eventualmente o seu falecimento. E então nós acreditamos que uma família que é bem acolhida, bem informada, como é direito de toda a família, não só da família potencialmente doadora, é de suma importância para que o processo de doação de órgãos ele ocorra de maneira satisfatória ao final desse processo. Vocês desenvolvem cursos de capacitação para esses profissionais para desenvolver a abordagem com essas famílias? Sim, os profissionais, não só os profissionais que tratam dessas pessoas, mas também lidam com os familiares, mas também os profissionais de todo o hospital. É muito importante que todo familiar e todo paciente seja bem tratado, e isso passa por um processo de comunicação efetivo. No momento de uma tragédia ou de um acidente, há alterações cognitivas significativas em todos os familiares, e o processo de assimilação dessas informações ele é muito prejudicado. Então, nosso papel é facilitar essa assimilação, oferecer apoio, fazer com que surjam capacidades latentes nessas pessoas para que elas superem esse processo e possam entender a situação, e esse é o nosso trabalho. Dr. Joel, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Eu queria completar o trabalho da Fernanda fazendo a seguinte pergunta. O José quer ser um doador, já deixou isso bem claro, mas vai depender ainda da palavra final da família? Exatamente. No Brasil a regra é absolutamente clara, as famílias decidem acerca da doação. O que o José pode ficar tranquilo é que a regra quase que absoluta é que as famílias respeitem a vontade do indivíduo, desde que, obviamente, essa vontade tenha sido comunicada em vida. Nesses 8 anos trabalhando na SC Transplantes, eu não lembro de uma única situação em que, sabidamente, o indivíduo era doador e a família não respeitou
a condição e a decisão desse indivíduo. A regra é que as famílias respeitem a vontade do indivíduo quando ele, novamente, ele a expressa em vida. Ele deixou bem claro isso, ó, eu quero ser um doador. A família não se posiciona contra. Doutor Joel, quais são os números que o senhor tem com relação a 2012? Como é que o senhor coloca Santa Catarina em nível nacional e como é que o senhor coloca o Brasil em nível sul-americano? Vamos começar pela primeira parte. Nós temos no Brasil já há anos uma posição privilegiada. Há 6 anos nós ocupamos a liderança, com exceção de um ano em que fomos segundo lugar, o primeiro lugar em doação de órgãos para transplante. 2012, que é o último ano que tem os dados consolidados, nós tivemos 26,4 doadores por milhão de população. Para que se entenda isso, houveram 26 doações para cada milhão de população em Santa Catarina, quando a média brasileira foi ligeiramente superior a 12, e quando o melhor resultado do planeta, que é o da Espanha, é de 36 doadores por milhão de população. Então, de novo, nós não estamos tão longe da Espanha, que é o melhor resultado mundial, e o Brasil faz em torno de 1/3 do melhor resultado mundial. Na América Latina, o Brasil ocupa a posição de 4º ou 5º colocado em relação à performance de doação, mas há que se destacar que alguns países têm uma questão que torna esse problema menos complexo, que é a dimensão do país, como é o caso do Uruguai, que já registrou 25 doadores por milhão de população, mas tem uma população que é um pouco mais da metade da população de Santa Catarina. Então, nós temos essa posição de destaque e o Brasil vem crescendo muito. Quando se olha para os números brasileiros, é preciso atentar para o fato de que em 2007 nós não tínhamos, como média brasileira, nem 7 doadores por milhão. Então, ainda que 12 seja menos da metade do que Santa Catarina faz, por volta de 1/3 do melhor país do mundo, o Brasil mais do que dobrou as suas taxas de doação em um pouco mais de 5 anos. Doutor Joel, Santa Catarina, 26. A média brasileira, apenas 12. A que o senhor atribui isso? Catarinense é diferente? Não, eu acho que, sem dúvida nenhuma, há que se destacar o papel da sociedade catarinense disso. Ela jamais fica de fora, é uma sociedade solidária, mas houve uma decisão política tomada em 2005, com uma estruturação bastante razoável do nosso setor e com investimento em algo que é fundamental, que é a educação. Como já foi destacado pela reportagem, nós viemos investindo nesses últimos anos, ano a ano, na educação de 150, 200 profissionais de saúde que atuam nos diferentes hospitais de Santa Catarina, e esses profissionais, sem dúvida nenhuma, são os grandes responsáveis pelos resultados que nós obtivemos, junto, claro, com a adesão, eu diria assim, da sociedade catarinense. Mas vivemos nos últimos anos o que se chama de círculo virtuoso. Melhores resultados, mais adesão da população, mais envolvimento dos profissionais. E eu gostaria de destacar, sem nenhum desmerecimento por toda a questão do papel da população catarinense nisso, a população catarinense ela não mudou nos últimos 10 anos a sua visão global disso. O que aconteceu é que realmente, à frente dessas famílias que têm pessoas em morte cefálica, nós temos hoje os profissionais de saúde bastante treinados e muito capazes de, principalmente, tirar qualquer dúvida que o indivíduo tenha em relação a esse processo e às suas eventuais complicações. Isso dá muita garantia de que as famílias tomem a decisão de modo consciente, tranquilo e muitas vezes favorável. Doutor Joel, vamos acompanhar um outro trabalho que a Fernanda fez, agora com uma transplantada, aqui em Santa Catarina. Aos 28 anos, Suzamar se recupera bem após ser submetida a um transplante de rim. O procedimento foi apenas há 4 meses. A pressão alta trouxe graves consequências para a sua saúde. No dia 20 de abril de 2011, eu fui internada com insuficiência renal crônica. Aí comecei, no dia 21, já coloquei o primeiro catéter, o primeiro acesso, para fazer a primeira sessão de hemodiálise. E assim foi indo até fazer a primeira fístula e fazendo hemodiálise até fazer o transplante. Foram 2 anos de hemodiálise, um grande sofrimento para ela e para toda a família.
Foi bem difícil, bem complicado. Tem dias que a gente saía bem da máquina, né? Que eram 3 vezes a semana. Eu fazia 3 horas por dia. Tem gente que faz mais horas, mais vezes. Eu fazia 3 horas. Tem dias que saía muito bem, mas tinha dias que só queria minha cama e mais nada. Enjoada, com dor de cabeça, fraca, se sentindo mal. Mas no outro dia já estava bem, né? Mas era bem complicado ficar aquelas 3 horas, o acesso, as agulhas no braço. Bem complicado até, graças a Deus, conseguir fazer o transplante. Até o transplante ser realizado, Suzamar ficou 1 ano e 6 meses na lista de espera. Às vezes assim eu me lembrava que estava na fila. Às vezes quando a gente ia na clínica, né, fazer hemodiálise, falava com as pessoas, tal fulano fez transplante. Eu pensava, nossa, um dia minha hora vai chegar. Daí de repente esquecia, mas aí não é que eu perdi a esperança. Sabia que um dia ia sair. Até que um dia eu estava em casa, tomando café, umas 7h30 da noite, a Adriana ligou. Su, tu tá bem? Eu disse, não, tô bem, tá gripada? Eu disse, não, tá tudo bem, então corre pra cá que o Torrinho chegou. Meu Deus do céu, né? Saí gritando igual uma louca dentro de casa. Meu pequeno começou a chorar porque sabia que eu ia ficar internado, tadinha, ficar longe da mãe. Mas foi uma alegria. Até a gente tava andando no carro, assim, minha irmã dirigindo, me trazendo pro hospital. E falou, nossa família tá muito alegre, mas infelizmente uma família tá triste, né? Porque perdeu uma vida, mas está ajudando outras várias vidas, né? Mas foi uma alegria, meu Deus do céu. A sua vida hoje? Muito boa. Não posso nem reclamar nada, muito boa. Tem suas coisinhas ali, aqui, mas a gente vai indo com o tempo, vai se adequando tudo, mas nem se compara a fazer o transplante e viver naquela vida de hemodiálise. Meu Deus do céu, minha vida é outra vida. É uma maravilha. Doutor Joel, o senhor viu a minha reação aqui de quase chorar aqui. Alô, eu não me lembro o nome da entrevistada, mas o seu rim chegou. Eu sei, como é que a pessoa reage numa hora dessa, hein? Na central de transplante nós temos muito pouco contato com os pacientes nesse exato momento. É um contato que quem tem mais são as equipes de transplante. Mas conhecemos vários depoimentos como dessa moça e que dão conta exatamente de um aspecto que ela traz, né? Quer dizer, que lamentavelmente a tristeza de alguns, que são as pessoas que perdem o familiar ou ente aquele querido, que faleceu, né? Exatamente. Representa para outros uma chamada de esperança. E eu acho que dentro dessa filosofia há 2 questões que tem que se destacar. A primeira é que essa chamada de esperança, ela é uma chamada de qualidade de vida, para o caso dessa moça que deixou de fazer diálise e voltou a ter a vida normal. E bem jovem, né? Bem jovem. E uma usuária do Sistema Único de Saúde, né? Um sistema tão criticado, mas que garante realizações como essa. E de um outro aspecto, uma questão que é muito importante de ser dita, é que nós temos recebido muitas manifestações das famílias doadoras que expressam uma alegria quase tão grande quanto dessa moça, dizendo: a perda do nosso ente querido não foi em vão. Ela acabou resultando num benefício para outras pessoas, que é algo muito importante, porque nós que trabalhamos na doação, trabalhamos e no transplante, trabalhamos com os 2 lados desse balcão, e é preciso entender que a doação pode ser um benefício muito grande para quem recebe, mas também um benefício para quem doa. E imagine para quem recebe um fígado, um coração ou um pulmão, que são órgãos vitais, e como tal, diferente de quem precisa de transplante renal que fica na hemodiálise, quem precisa de transplante de coração, de pulmão ou de fígado... Não tem aquela alternativa que o rim tem, né? Transplanta ou morre. Então, não é uma chamada pela qualidade de vida, é uma chamada pela oportunidade de continuar vivo. Nós vamos a um intervalo e o transplante de rim mexe com o coração também, pode ter certeza disso. Vamos ao intervalo agora do programa Espaço Cidadão e já voltamos, inclusive com mais um trabalho da repórter Fernanda Fontoura, aí entrevistando um senhor que também fez um transplante. Santa Catarina sempre à frente. Já voltamos.
Estamos voltando com o programa Espaço Cidadão, que só tem na sua TVAL. Nosso tema de hoje, transplante de órgãos. Você já pensou nisso? Você já pensou em ser um doador de órgãos? É um assunto muito importante. Eu acho que esse assunto deve ser sempre discutido em família, em qualquer oportunidade. Mesmo que você não esteja doente ou que não tenha ninguém doente naquela família. Esse assunto pode ser tratado com antecedência? O ideal é isso, doutor? Sem dúvida nenhuma. E o grande benefício da divulgação que os veículos de comunicação fazem em torno desse tema é esse. É de que as famílias, ao verem uma reportagem, uma entrevista ou uma notícia sobre o tema, conversem e expressem a sua vontade. Como foi mencionado anteriormente, a regra fixa é que as famílias respeitem a vontade do indivíduo expressa num momento anterior à sua morte. Então é muito adequado e é muito importante que em família se discuta isso, porque cada vez mais se tem dados consolidados do que é necessidade e da possibilidade de ser um doador. Explico isso melhor. Eu, você ou qualquer outro indivíduo, nós estamos sujeitos a chances expressas por números, estatísticas. E as estatísticas dão conta de que a oportunidade nossa de morrer nas condições que é morte encefálica, que nos permite ser doador, ela é 5 vezes menor do que a nossa necessidade de precisar de um transplante de órgãos ou tecido. Colocando de outra forma, e a mesma informação, cada um de nós tem 5 vezes mais chance de precisar de um transplante do que de morrer nas condições que nos permitiria ser um doador de órgãos. E hoje, basta que as famílias olhem em torno de si, dos seus conhecidos ou vizinhos. É raro encontrar alguém que não conhece, alguém, né? No aniversário do meu pai de 70 anos, eu, olhando a foto depois, vi que eu tenho dois parentes transplantados, quer dizer, isso é uma coisa comum nas famílias. Isso dá mais entusiasmo em trabalhar? Me dá mais entusiasmo em trabalhar e me dá um entusiasmo ainda maior de entender, e eu entendo isso, eu tenho filhos pequenos, que se eles precisarem, eu gostaria que eles recebessem. Todos que temos família, que temos filhos, que temos pessoas próximas que amamos, gostaríamos de ter. E eu acho que essa é uma grande pergunta. Se o meu familiar precisasse de um transplante, eu gostaria que ele recebesse? Se a resposta for sim, a gente fica muito perto da resposta que a gente deve ter quando a pergunta é: você seria um doador de órgãos ou tecidos? Eu sempre trabalhei acreditando nisso. Dos transplantes, qual é o mais problemático? Ou aquele que tem sido feito em Santa Catarina numa escala menor e depois em escala maior? Bom, em escala menor, sem dúvida nenhuma, o transplante de pâncreas, por todas as peculiaridades, as faixas etárias de aceitação do órgão são mais restritas, a indicação é mais restrita. Santa Catarina, esse ano, por exemplo, fez 5 ou 6 transplantes de pâncreas e é dos estados brasileiros o 3º ou 4º estado que mais faz transplante, para dar noção mesmo com esse número pequeno. Exatamente, da dificuldade e da complexidade desse tipo de transplante. E em qualquer lugar... No outro lado da balança? Falando em termos de órgãos, sem dúvida nenhuma, os transplantes renais, né? Porque cada indivíduo, além dos doadores vivos, cada indivíduo morto tem 2 rins e propicia a realização de 2 transplantes. Então, mais ou menos nos últimos anos, a gente tem feito um pouco mais de 2/3 do número dos pacientes que estão em lista como número de transplantes, por volta de 240 transplantes a cada ano. Bom, eu tenho um amigo médico, o Dr. Frederico Giovanni, ele já fez, acho que uns 10 ou 12 transplantes de coração, principalmente no Hospital Santa Isabel, lá na cidade de Blumenau. Exato. Por que Blumenau tem melhores condições do que nas outras cidades para o coração? Não, eu diria basicamente o que ocorre, Walter, é que essa organização dos serviços de saúde, e especialmente do transplante inicialmente, ela não se deu primariamente por uma ordenação do Estado. Foi muito mais iniciativas das instituições e das suas equipes. Então, Blumenau despontou, por exemplo, em 2002, foi lá, implantou o transplante hepático, e as equipes do hospital se voltaram para essa atividade. Então, números desse ano, recentemente, Blumenau comemorou o 11º ano do transplante hepático com 118
18 pacientes transplantados de fígado, quer dizer, é um número muito expressivo. Mas não que tenha mais condições que as outras instituições, se vocacionou. Outras instituições tentaram, estabeleceram programas, mas esses programas não se firmaram. E especificamente o programa de transplante cardíaco do Santa Isabel está passando por uma reestruturação para se tornar um programa mais ativo novamente. Bom, se ele vai ser mais ativo ainda, então, quer dizer, qualquer problema de coração, vamos para Blumenau, então. No caso, em relação aos transplantes, hoje é a nossa referência estadual, exatamente. Ainda em nível de coração, Xanxerê tem uma posição de destaque, não em transplante, mas em atendimento? Sim, Xanxerê tem um bom centro de cardiologia em alta complexidade, que inclui as cirurgias cardíacas, obviamente, e não só resultados, não só números bons em termos de quantidade, mas resultados muito bons em termos de qualidade. Nós, da Central de Transplantes, estivemos visitando o Hospital São Paulo há não muito tempo, e é um hospital que surpreende pela sua organização em várias áreas, incluindo a coordenação de transplantes, a procura de doadores, mas a área de cardiologia e terapia intensiva, sem dúvida nenhuma. Dr. Joel, nós vamos acompanhar mais um trabalho da Fernanda Fontoura, trazendo inclusive agora o depoimento de um transplantado feliz da vida. O diagnóstico de um câncer de fígado mudou totalmente a rotina de Marcelo. Designer de produtos, teve que deixar o trabalho de lado e focar na saúde. Na realidade eu não esperava, eu não sentia, não tinha maiores problemas. E quando eu soube que eu já estava com um certo incômodo no abdômen, fui fazer os exames e diagnosticou um tumor no fígado que já estava com um nível de cirrose. E que a perspectiva futura era realmente de fazer um transplante. É um abalo, assim, no momento, mas é uma coisa definitiva, né? Eu enfrentei com certa tranquilidade e hoje estou aí. O transplante de fígado aconteceu há 3 meses, mas a ansiedade na fila de espera durou um pouco mais. É um processo complicado, porque primeiro que você tem que fazer uma série de exames, praticamente de todo o corpo humano, né? De todos os órgãos, todos os sistemas. Então é um procedimento que a gente não está muito acostumado com isso. Mas a equipe é muito tranquila, muito sensata, né? E me foi levando bem. O procedimento todo foi em torno de 1 ano, mas a fila mesmo foi em 3 anos, eu já estava operado já. Aos 69 anos, ele se recupera bem da cirurgia. Aos poucos vai retomando a sua rotina, com uma vontade de viver ainda maior. Hoje está absolutamente sob controle, eu não tenho nada, eu tenho feito exames praticamente de 15 em 15 dias. Todos os procedimentos estão sendo o que esperado, não teve rejeição. Tomo alguns medicamentos para anti-rejeição, mas não me fazem, não tem efeito colateral, não tem nada. Eu acho que está bem sob controle. O trabalho da SC Transplantes, o que você diria? Eu acho que é uma coisa impressionante, porque primeiro que foi rápido, né? Super bem, o hospital universitário tem uma infraestrutura muito boa, os médicos, toda a parte de enfermagem, foi tudo muito bem feito. E pelo que eu sei, o transplante em Santa Catarina é um transplante respeitado no país todo. Mais um bom exemplo. Dr. Joel, nós temos fila de espera? Sim. Muito grande? Nós temos mais de 1.000 pacientes esperando por transplante em Santa Catarina. Por volta de 600 deles aguardam por transplante de córnea. Outros 300 aguardam por transplante de rim. Outros 200 por transplante de fígado, por volta um pouco menos, por volta de 150. E as outras filas filas de espera estão distribuídas nos transplantes que temos menos necessidade. Além disso ainda, temos pacientes catarinenses inscritos em filas de transplantes em outros estados por conta de programas que nós não desenvolvemos e que talvez nem venhamos a desenvolver pela peculiaridade desses programas. Quer dizer, é melhor que se concentre mais atividade em menos centros
porque isso também é a chave do sucesso dos transplantes. Ao longo desse tempo que o senhor está à frente da SC Transplantes, o senhor teve quantos casos, talvez o senhor não tenha esse número, mas ou então se lembre, por exemplo, o José doou um rim para Maria e o outro rim para Clair. Tem casos assim? Muitos? Na verdade, Walter, nós trabalhamos muito mais, porque aí entra na questão da diferença entre o que é o doador falecido e o doador vivo. O doador vivo... Só pode doar um, claro. Isso, e além de só poder doar um, claro, aí o indivíduo escolhe quem é o doador, normalmente um familiar, até 4º grau, e que vai receber o seu órgão. Na doação de órgãos a partir dos indivíduos falecidos em morte cefálica, a distribuição ela é feita por critérios imunológicos e outros critérios técnicos e não obedece a nenhuma determinação, no caso, do doador ou da sua família. Já tivemos sim um caso, outro, de indivíduos que, por exemplo, ao falecerem, tinham na sua família pessoas em lista de espera. Mas, para facilitar toda a questão, o tipo sanguíneo não batia, ou enfim, não havia uma compatibilidade, claro. E aí, de novo, entra, quer dizer, as famílias, de novo, elas têm que atentar para o fato da possível necessidade. Compreender isso, né? Mas compreender os critérios técnicos que são fundamentais. Os transplantes são feitos quase que exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde e atingem uma população que precisa, que merece e que recebe sem que haja nenhum tipo de cobrança por esse serviço, claro, mas isso tudo financiado com dinheiro público e com os impostos pagos para a população. Mas é um sistema público exemplar para o Brasil. A população hoje já está mais conscientizada disso? Se discute mais abertamente isso? Não, eu quero doar e tudo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que sim, acho que nos últimos anos nós vivemos isso que eu mencionei, o Círculo Virtuoso, muito, sempre que existem. Esse mês é o mês, se comemora o mês da doação, tem a semana da doação, tem o dia do doador, e isso faz com que as coisas andem melhor e que a população aceite mais esse tema e nos ajude mais. Sem dúvida nenhuma, a mídia tem um papel fundamental noticiando e divulgando informações que esclareçam a população. Quais são as doações que podem ser feitas com o paciente vivo? Basicamente, com o paciente vivo, o que pode ser doado é um rim, excepcionalmente uma parte de um pulmão, parte do pâncreas ou algumas outras digamos, procedimentos que são muito específicos, né? Já do paciente falecido, e essa é a medula óssea, é muito importante lembrar, do paciente falecido podem ser retirados o coração, os 2 pulmões, os 2 rins, o pâncreas, o fígado, exatamente. Além disso, o intestino, que hoje existe transplante intestinal e multivisceral no país, em implantação, e todos os tecidos. O benefício de um doador falecido pode atingir 400, 500 indivíduos, dependendo de como são processados e distribuídos os tecidos. Dr. Joel, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu, que o senhor continue encontrando na população um respaldo para aquilo a que o senhor se dedica, SC Transplantes. Muito obrigado por aquecer o nosso convite. Muito obrigado a vocês. O programa Espaço Cidadão, que só tem na TVA de hoje, falou sobre transplantes. Seja você também um doador. Eu conversei com o Dr. Joel de Andrade. Ele é o coordenador, o diretor-geral do SC Transplantes aqui em Santa Catarina. E a nossa média é de 26, enquanto que a média brasileira é de apenas 12. E nós temos que pensar nisso todos os dias para mantermos sempre essa posição de destaque. O Espaço Cidadão volta na semana que vem, sempre com um tema muito importante. Até lá.